Olá, é uma alegria para mim estar aqui participando desse congresso sobre as transformações da mente. O meu nome é Marcelo Luiz Pelizoli. Eu atualmente estou trabalhando na Universidade Federal de Pernambuco. A minha formação original na área de filosofia e tenho formação também em pós-doutorado em bioética e outras formações como a constelação familiar sistêmica, terapia corporal, a tradição pós-reichiana, ergonomia, a terapia dos sistemas familiares internos. Estou atuando no mestrado em saúde coletiva e no mestrado em direitos humanos da Universidade Federal de Pernambuco. Então, é uma alegria para mim estar aqui e conversar sobre esse tema bastante complexo, que a gente vai fazer algumas provocações aqui que tem a ver com a dicotomia mente e corpo, né? Como olhar, entender isso mais profundamente e também algumas dicas de o que vai em direção à superação desse problema. O primeiro ponto interessante a considerar é que essa dicotomia ela vem de um abalo cultural civilizatório, principalmente a partir do Neolítico, quando houve um afastamento bastante significativo dos seres humanos em relação a uma inserção orgânica maior no seu ambiente. O Neolítico trouxe a agricultura, trouxe com isso o surgimento das cidades, da administração, um sedentarismo muito maior. Também na questão cultural de gênero, a discrepância maior entre homem e mulheres, logo em seguida a era dos impérios, o surgimento das grandes patologias, não tem como falar antes disso propriamente das doenças degenerativas, como o câncer, diabetes, as grandes doenças, ela surge a partir do período posterior ao Neolítico. Então, com essa mudança, a gente pode resumir isso com uma palavra que é desenraizamento. O desenraizamento é uma dimensão em que o ser humano começa a perder contato mais profundo, a qualidade energética, biológica, de contato corporal, principalmente, com a realidade, com o seu ambiente, em vista de toda a transformação desse ambiente e a criação de ambientes mais artificiais. Então, alguns autores também poderiam chamar isso de o declínio do Ocidente, outros vão dizer a origem da neurose, a patologia do Ocidente, o esquecimento do ser, como diz Heidegger, por exemplo, né? Então, são momentos de crise e de mudança. Basicamente, se fosse olhar a raiz da crise ecológica, não é tanto a revolução científica, claro, é sim também industrial, mas a primeira origem tem a ver com esse desenraizamento do Neolítico. O que a gente quer trazer com isso? É que aí, nesse momento, surge a necessidade de todas essas terapias ou aspectos religiosos que vão começar a tentar unir novamente o corpo e a mente, que na verdade é uma união do ser humano com o ambiente, com a melhor adequação e adaptação ao ambiente. No momento que vem a Revolução Científica, no século XVI e XVII, a gente pode identificar um problema chave na questão da dicotomia, da divisão, separação mente e corpo, que, repito, é uma separação com a dimensão energética e relacional do ambiente e da vida. É uma desvitalização também. A palavra é cartesianismo. Cartesianismo não é a filosofia de Descartes em si, mas é um pressuposto epistemológico que vai começar a se tornar, vai permear a forma de saber e junto disso tem dimensões de valores agregadas. Então no cartesianismo a gente pode colocar dentro a dimensão do mecanicismo, a dimensão do materialismo, o aumento das dicotomias nesse aspecto mente, corpo, espírito, homem, natureza e tudo mais. A matematização da realidade ela se torna bastante presente e o corpo ele começa a ser visto como um agregado físico-químico manipulável, bem a propósito do modelo biomédico que vai surgir mais tarde. Há um processo avassalador de fragmentação do conhecimento, do saber, e com uma possibilidade maior de dominação através da díade sujeito e objeto. Ou seja, quando eu monto essa díade sujeito do conhecimento e objeto, esse objeto ele passa a ser dominado, como diz Descartes, dominar a natureza, obrigá-la a entregar os seus segredos. Né? Com esse mesmo processo, esse sujeito de alguma forma também se afasta e se objetifica em função desses objetos fragmentados, manipuláveis de conhecimento e de uso. Ou seja, o próprio sujeito acaba se objetificando, nas palavras de Hans-Georg Gadamer, um dos maiores hermeneutas, nesse processo. E essa objetificação é uma perda de corporeidade. É um distanciamento também do que se possa chamar de mente, que logo em seguida vamos analisar um pouquinho, que são conceitos extremamente
complexos e a nossa tradição entende eles de uma forma muito individualizada, né? O corpo como invólucro e a mente como algo guardado dentro da cabeça. Então é importante perceber que no momento da Revolução Científica, a nossa educação científica, a nossa educação civilizatória, ela passa a sofrer dessa dimensão do cartesianismo, né? Mecanicismo, materialismo, dicotomia, fragmentação, a abordagem reducionista, no reducionismo, uma palavra muito importante para compreender, eu reduzo uma realidade complexa, múltipla, orgânica, viva, pulsante a algo que eu possa dominar através da relação sujeito e objeto. Então isso vai parar no modelo biomédico, vai parar na educação em geral, vai parar na agricultura e em todos os saberes. O racionalismo surge aí dentro. E o racionalismo, tanto quanto o idealismo no período aí também de Descartes e outros autores que vêm logo em seguida, até chegar ao iluminismo, principalmente de Kant, 2 séculos depois, eles também fazem um arrancamento do sujeito da sua corporeidade. Agora, o que é essa corporeidade que eu estou falando aqui agora? Vamos começar a cercar esse conceito como uma experiência, como um modo de ser relacional, de contato profundo com a vida, onde das 4 grandes dimensões perceptivas do ser humano, né, de contato ou disposições de contato com a realidade, a razão, aspectos da sensação, sensório, o aspecto do sentimento, emoção e a intuição, nessa visão mais cartesiana do racionalismo, a gente aposta todas as fichas no aspecto da compreensão racional, lógica, cognitiva, lógica, racional, processos de domínio racional do mundo, ou seja, da alteridade, do estranho, do inconsciente, da natureza como um objeto dominável, objeto de conhecimento. E assim o corpo, e assim vai ser a mente também. O outro dessas percepções, contatos de funções humanas que são usadas pela ciência é a sensação. Então, o uso da experimentação, do laboratório e tudo mais. Todo esse aspecto da intuição e da emoção, não no sentido do emocionar-se romântico, mas de emoção de sentir, se conectar e se relacionar, viver um ambiente como um animal emocional, ele fica extremamente prejudicado e vai ter que ser recuperado depois. Então, o que é esse corpo que se perde? Basicamente é o corpo animal. É um corpo que tem uma dimensão de inserção orgânica, como os animais têm, que sente o seu ambiente, tem um uso dos elementos, da alimentação mais adequada, percebe os cheiros, as sensações, ele tem, como se diz, um enraizamento, um pé na terra, e essas energias, essas trocas, elas constituem o corpo. Então, o corpo não é algo que cai do céu, cai sobre essa natureza. Pelo contrário, ele brota dela. E quando ele se afasta, ele vai ter que recuperar essas dimensões de funcionalidade, de interação, de relação. Então, vários autores da tradição corporal, principalmente um Reich, por exemplo, não só da filosofia como Merleau-Ponty, vão tentar recuperar esse aspecto da corporeidade e do animal, Nietzsche, por exemplo, né? Da animalidade. O que o animal tem a ensinar à nossa corporeidade? Né? Essa perda da dimensão do animal. O selvagem, o selvícola, o homem da selva, o campo. Né? O que a selva tem a nos ensinar nessa harmonia, nessa conexão ecológica do homem com o ambiente. Na visão racionalista, se entra muito numa interioridade racional, protetiva do ambiente. Na verdade, todos esses processos do racionalismo, da ciência, são um grande processo de proteção do homem em relação a essa alteridade selvagem, animal, monstruosa, que é corpo, que é mente, que é inconsciente, da vida. Então, se a gente lê dessa forma, fica muito interessante e pode tentar recuperar esse esquecimento do ser, superando esse racionalismo que é um arrancamento da corporeidade, da dimensão da energia. Né? Porque nessa tradição científica e racionalista, o sujeito é visto como um cogito, um sujeito pensante que dotado de uma máquina, e que dentro dele cai um espírito, que a religião pode dizer. Então há uma dicotomia tremenda nesses processos. Eu estou aqui separado nesse corpo, é um invólucro, é uma máquina para essa tradição que funciona com engrenagens químico-físico-mecânicas,
e ao mesmo tempo eu sou dotado de uma cabeça pensante, algo fantasmagórico, e o mais fantasmagórico é um espírito dentro disso. Então, essa é uma primeira compreensão histórica muito importante que está ligado a essa dimensão corpo e mente, à questão ambiental, não como proteção da natureza, mas desenraizamento. Sem entender isso, a gente vai ficar individualizando, subjetivizando a coisa, achando que a gente tem que cultivar a nossa mente ou apenas cuidar do nosso corpo. Não, é uma dimensão de um processo civilizatório que está em jogo aí. Então, esse é um primeiro momento importante de a gente compreender e vamos passar para um segundo momento agora.